Fala, meus queridos, muito boa tarde, como vocês estão? Feliz Natal, atrasado para quem eu não falei Feliz Natal. Provavelmente você tá aí, sentado na sua cadeira, igual a mim. Depois de tanta comilança de ontem e antes de ontem, pensando se, depois de tanta comilança, será que eu deveria estar indo na academia hoje? Mas é sexta-feira, eu já chutei o balde. Será que eu deveria estar continuando chutando o balde? Segunda-feira a gente começa. Mas aí segunda-feira é dia 29, né? Aí vai ser só mais 2 dias nesse ano. É melhor começar do que vem mesmo. Brincadeiras à parte. Feliz Natal pra todo mundo. Vamos lá falar sobre um pouquinho de mercado, porque assim, tudo fechado, né? Mas a gente teve até certas movimentações bacaninhas por aí. Então tá, isso aqui, gráfico do diário, né? Do Bitcoin, tendência descendente forte. Estamos nessa lateralização. Por enquanto, não sabemos, senhoras e senhores, se isso aqui é uma lateralização para um rally, ou seja, se isso aqui é um queda base rally, ou se isso aqui é uma queda base nova queda, pegando a projeção de 100%. Não sabemos. Como nós vamos saber, Ari? Quando tiver a manipulação. Então, basta eu ficar sentadinho, bonitinho, esperando ou manipular, ou seja, um candle, seja de 1 hora, fechando acima, fechando abaixo, pau na venda aqui, ou um candle fechando abaixo, fechando acima, pau na compra aqui. Para onde você torce, Ari? Cara, obviamente eu torço para baixo porque eu quero comprar mais. E eu não quero comprar caro. Eu quero comprar barato, não sei vocês. Então gostaria muito que ele manipulasse para baixo para a gente poder capturar esse movimento aí. Porque se ele tocar nesse POI nosso aqui de 78, 185 até 74 mil mais ou menos, é a última região compradora aqui muito importante, né? Depois a gente tem ainda essa, mas essa aqui ela é bem importante, sabendo que semanal, a gente está dentro desse fractal, para quem não se recorda. Então aqui é o último dos moicanos, né? Gostaria que viesse aqui para vir para lá. É ruim se perder essa região vermelha primeiro e vir para cá? Não, de forma alguma, porque a gente vai estar vendo mais liquidez entrando no mercado, né? Porque muita gente poderia estar lendo o gráfico dessa forma, ó. Pá. Vou voltar assim para fazer isso e para fazer um pivô de queda. Então, assim, não é ruim. Na verdade, a gente só quer comprar barato, né? Então, aqui, se o sentimento de Fear and Greed chegar aí de novo abaixo de 15, nós estaremos comprando novamente por DCA. E eu acredito de verdade, se ele vier para cá, esse índice vai estar mais baixo, então a gente vai estar comprando bastante. Se a gente for ver ele mesmo hoje, ele tá num patamar que dá pra gente ficar comprando, sabe? Mas não é o patamar ideal, porque a gente quer comprar no máximo possível no máximo possível não, no mínimo possível de Fear and Greed, justamente próximo daqueles outros fundos. Se a gente ver aqui o cenário do anual, é aqui que é o fundo, ó. Opa. Aqui 11, 10. Nossa, isso aqui é fundo, cara. Olha aqui daquele outro fundo, foi o fundo mais importante que a gente teve no ano passado. 10. Então essa é a minha métrica. Tá hoje em 20 aqui, você vai ficar comprando? A Ariane, como eu já tenho uma posição bacana, eu não vou ficar comprando em qualquer lugar. Inclusive, a gente comentou com uns amigos na semana passada que o indicador, por mais que ele não tenha andado no gráfico, ele está aliviando aqui, ou seja, ele está no mesmo patamar de região do gráfico, mas ele está ficando mais alto aqui, o que pode significar que está tendo um alívio do indicador, prevendo próximas quedas. Se eu estou analisando isso, então eu vou aguardar próximas quedas para eu poder comprar mais. Esse é o meu plano. Então, vamos lá falar de novo do gráfico. Então, é isso, né? Ó, veja como ele sai. Aqui ele estava em 15, mais ou menos. O preço não se movimentou e ele foi para 20. Então, tem algo que o mercado está precificando aí que a gente precisa estar um pouco atento, tá? Mas quem não tem posição nenhuma de Bitcoin, cara, aqui é uma boa região. Aí você estipula assim um valor para comprar dentro do mês, divide em 4 fatias semanalmente, vai comprando. É uma forma conservadora, beleza? Vamos falar aqui sobre as nossas regiões para a gente poder estar olhando aí para quem gosta de operar a curto prazo. Então, se a gente for olhar aqui o gráfico que a gente conversou, né? O que eu conversei com vocês na segunda-feira, a gente veio e caímos na nossa região aqui. Terça-feira, 3 da manhã. Segura para terça. Isso. Então, quem opera o risco provavelmente comprou no 50% do POI. O stop tem que estar aqui embaixo para você pegar no mínimo 2 vezes o risco. E aí esse trade, que tinha como alvo 2 para 1, chegou a pagar 2,15, né? Então quem fez o trade dos 50% saiu bem.
Esse trade acabou, quem não saiu, quem esperou o 3 para 1, e isso você define no início do seu planejamento estratégico, tá? Como é uma região de uma hora, é até plausível fazer um trade de 2 para 1, sabendo que era feriado, baixo volume, então dá para percorrer aí. Se fosse um trade de tempo gráfico mais curto, aí eu acho que a gente tem que estar buscando alongar esse risco-retorno para pelo menos 3 vezes o seu risco, tá? De uma hora a gente aceita 2 vezes o risco. Então veja como o ativo ele veio, manipulou o order block, inclusive. Se a gente entrar num tempo gráfico menor, a gente consegue ver aqui ele fez só o sweep, então provavelmente deu somente nos 5 minutos. Nem nos 5 minutos, olha isso. Veja como ele só fez fazer aquele sweep, que é a varredura. A gente tem 3 formas de mitigar o order block, como a gente já explicou para vocês, né? A primeira é no toque do order block, a segunda é no 50% do order block, e a terceira é na manipulação no spring do order block. Quando ele vem fazer isso, ele já limpa todo mundo que comprou no order block de risco, para aí sim ele fazer a movimentação. Então, esse trade aqui eu acho muito difícil, assim, só quem opera um tempo gráfico muito curto, mas para nós que não operamos um tempo gráfico tão curto assim, pelo menos em criptos, porque é muito volátil, muito complicado de pegar esse trade para evoluir até ali. E beleza, vamos fingir. Então você pegou o primeiro trade e não pegou o segundo porque foi impossível. Você vê o gráfico caindo, os preços caindo. Se a gente colocar até num tempo gráfico de 5 minutos para ficar mais fácil de você analisar, a gente consegue ver qual foi a intenção nesses últimos momentos assim do Bitcoin. Veja quanto tempo ele levou daqui até a máxima. Ele levou 1h10. Agora veja quanto tempo nós levamos da máxima daqui, vou pegar aqui, ó, de quando ele começou a fazer o movimento mesmo. Não vou nem contar daqui, contar daqui até aqui. Nós levamos 13 horas, ou seja, 13 vezes a mais. Quer dizer que a intenção nesse momento, o fluxo aqui é comprador. Então, como ele foi caindo devagar, 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 se você tivesse visto esse momento aqui, qual é a última pernada válida dentro dessa região? Vamos pegar um SMC do 0 a 1000. Tendência era de baixa, tendência de topos e fundos descendentes, até que fazemos essa pernada aqui, que foi a pernada válida que rompeu esse último topo. Eu venho até essa região, aqui quem operou corretíssimo, aqui era um primeiro POI, ó, não chegou a tocar ali exclusivamente, voltou até a região do topo de oferta, voltou a cair e veio agora perder esse fundo duplo aqui. Veja que ele perde o fundo duplo, tenta se erguer, mas não tem força suficiente. E ele precisa capturar mais liquidez se ele quer realmente, de fato, subir. E aí a gente vê que ele vem até a base do nosso order block e faz finalmente a manipulação. Aqui foi um sweep, que é a varredura, e aqui, de fato, ele fechou abaixo, fechou acima. Para quem estivesse operando isso aqui, deu muito bom nos 5 minutos. Lembrando que nos 5 minutos eu estou tentando destrinchar o conceito com vocês e não a operação, tá? Então deu bom aqui, ele ainda voltou, limpou essa mínima aqui. Veja que ele limpa essa mínima com esse pavio, para aí sim ele seguir de fato o fluxo até o topo anterior, que era o que ele queria. E aí no movimento de ontem, vou botar para 1h novamente, no movimento de ontem, depois de ele ter rompido esse último topo, ele validou toda essa pernada aqui. Toda essa pernada aqui. Ai, Jesus. Toda essa pernada aqui. O que eu tenho que fazer se eu estou vendo esse movimento? Eu vou traçar de 0 a 100 para saber onde é barato, onde é caro, onde é a região de oferta e onde é a região de desconto. E a gente vê que ele até chegou muito próximo de 79%, seria muito lindo se tivesse tocado, mas não tocou. Ele veio até esse order block aqui, que não é de cor contrária, é um pavio, é um doji. Tem vídeo para vocês aí de order block, tudo que você precisa saber de order block. E eu falo sobre os dojis. Porque o doji, por mais que ele não tenha a cor contrária, ele significa que é um embate muito justo entre as forças. O comprador tem a mesma força que o vendedor. E esse candle morre na briga absurda entre os dois. E aí o que acontece? Quem dá o último tiro, quem consegue vencer a última tacada, é quem vai ter memória de preço muito forte ali. Então, se eu fechei com um doji aqui e o próximo candle rompeu as outras máximas, então o comprador venceu. Então, cara inteiro, tudo isso aqui vai ser resumido a esse doji. E aí a gente poderia até estar filtrando ele assim, ó, daqui até aqui. Então, esse doji tem um objetivo nítido. Todo comprador que fez esse movimento, ele tem o objetivo de defender esse cara. Se ele perder aqui, se ele não superar essa região, então, meus caros, o comprador vai ser liquidado. E onde ele pode reaparecer depois, Ariane? Somente aqui embaixo. Ele estopa aqui
e aparece novamente aqui para tentar fazer uma nova montagem de posição e por aí vai, é assim que o mercado vai funcionando. Então veja que ele segurou a primeira vez aqui, você poderia ter várias formas de você entrar, seja no toque, no 50% eu acredito que não pegou, ou seja, na rejeição. Quem pega na rejeição é o rompimento do candle, o stop está abaixo do candle e tenta pegar aí pelo menos 2 vezes o risco. Esse caso, esse trade evoluiu muito bem e pagou aí quase 4 vezes o risco. E aí a gente chegou numa próxima região de oferta, porque tudo isso aqui está acontecendo dentro de onde, Ariane? Dentro dessa pernada vendedora aqui. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem ver que o preço foi essa queda inteira e que tudo que está acontecendo aí é o transporte do preço de um ponto mais barato do gráfico até um ponto mais caro do gráfico para que o vendedor veja que vale a pena ele levantar da cama dele, abrir os olhos e falar: hoje eu vou trabalhar. É isso que ele vai fazer. Enquanto tá essas porcaria aqui, quem vai trabalhar? É o cara dos 5 minutos, é o cara dos 15 minutos, o cara de 1 hora nem se deu o trabalho de levantar. Ele vai levantar como? Quando? Quando ele verificar que a posição dele pode estar ameaçada. E quando que a posição dele pode estar ameaçada? Quando chega perto ali da região dos 62%. Tudo se resume a isso. Bem aqui, ó. A partir dessa região, que é onde ele começa a atuar, reverte tudo isso, pá, e vem para tentar perder esse fundo. Perdeu esse fundo? Perdeu. Perdeu doji? Não perdeu. Então a região continua válida para a gente estar procurando por compras aqui. Porque se a gente for ver num tempo gráfico maior, o que nós temos aqui ainda? Que eu comentei no último vídeo para vocês, eu vou botar nos 5 horas. Nós temos que o preço está trabalhando neste canalzinho e tá respeitando ele lindamente. Qual é o próximo movimento se o preço continuar dentro do canal, Ari? Vir para cá. E aqui o que nós vamos fazer? Procurar por uma venda. E o que eu faço enquanto isso? Cara, ou você tá buscando por uma compra aqui, tem que verificar se tem o gatilho, ou você vai ficar fazendo outra coisa, vai mudar de gráfico, vai olhar outras coisas. Tem trocentas coisas pra você fazer. Agora, essa região aqui, eu já vou deixar ela em amarelo, porque ela já não me serve mais nada. Acabou de dar o último trade, inclusive. Vamos ver se teve o gatilho, ou se teve só a região. Ele manipulou isso aqui, eu poderia estar atuando aqui, se eu tô numa hora, lembra a regrinha que a gente usa de 5? Divisor de 5 do Alexander Elder? Então, se 1 hora é minha referência, divido por 5, eu caio por 12 minutos. Então, vamos ver se o 12 minutos eu tiver algum gatilho de divergência ou gatilho de RSI. Aqui eu tive da venda, né? Veio brutalmente, ficou... Nossa, olha, chegou a 15. Tem algumas regras de RSI que a gente pode trabalhar em bandas, mas é porque eu ainda não cheguei nesse nível ainda com vocês, que é o nível mais avançado de trabalhar RSI. O RSI primário, assim, o primordial, é abaixo de 30, beleza, a gente vai tentar procurar para uma região. Mas quando ele está muito sobrevendido, é quando ele chega a patamares de 15, quando ele chega a patamares de 20 e depois de 15. Quando ele chega a 10, cara, meu Jesus amado, é pelo menos um repique vai haver. Funciona parecido com bandas de Bollinger, só que bandas de Bollinger costuma ser mais falho do que o RSI, pelas estatísticas que a gente vem testando, tá bom? Então, pelo 12 minutos a gente tinha aqui, e aí, como é região de 1 hora, por vias didáticas, eu vou mostrar para vocês aqui o 2 minutos. 2 minutos, eu não tive divergência nenhuma. Ele chegou aqui numa paulada só. Aí ele vai e faz o repique. Quando ele vê isso aqui, eu vou começar a suspeitar que ao invés de uma divergência, porque não perdeu fundo, eu tenho fundos mais altos. E o meu indicador está indicando que eu tenho fundos mais altos. E o que esse carinha aqui tá falando no topo? Tá falando que qualquer razão de compra que eu tiver, eu estou respaldada e resguardada, que se acionar, esse topo poderá ser testado ou rompido. E foi isso exatamente que cumpriu o movimento. Não se apegue aos 2 minutos aqui, eu não quero que vocês operem os 2 minutos. Eu tô explicando que o que funciona por 2 minutos, funciona por 15, funciona por 1 hora, funciona por 5 horas. Eu não sei nem se eu estou sendo muito técnica aqui, se vocês curtem isso ou não. Inclusive, comenta aí, por favor, se eu tô sendo muito técnico, vocês querem só a região de preço, vocês não querem saber o que é para fazer, só quer saber o preço, tá bom? Porque o meu objetivo aqui é tentar formar o máximo de pessoas que eu conseguir através do conhecimento que eu e o Clinton a gente vem adquirindo ao longo de muito tempo.
Novamente, se a gente for ver essa pernada aqui do 2 minutos, ela é uma pernada muito intencional, né, e veja como ele tá cansado para subir. Provavelmente, quando ele conseguir subir até essas regiões, eu posso simplesmente traçar o meu prêmio de desconto aqui, para tentar fazer uma venda de curto prazo a partir dessa região aqui, ó. É assim que eu vou marcando as minhas regiões. Eu não vou nem marcar muita coisa aqui, porque eu tô com medo de vocês operarem em 2 minutos, e aí eu tô lascada. Mas essa é uma região, por exemplo, de 12 minutos, que a gente poderia ver. E olha como isso aqui reforça a minha tese. Uma vez que o preço descolar daqui, o MACD, com essa força vendedora, fala: Ariane, se o preço for embora, qualquer motivo que você tenha de venda é plausível de ser feita, porque me diz que esse fundo vai ser testado ou rompido. Isso para um tempo gráfico menor, né? 12 minutos que a gente está falando. Olhando pelos 5 horas, a gente ainda tem um alvo aqui. Olhando pela 1 hora, a gente tem um alvo aqui. Inclusive, olha como que os 5 horas tá. Esse topo aqui, muito forte, falando que o preço poderia voltar a romper ou testar ali. Então, a gente vai ficar de olho nisso, tá? Então, eu vou tirar essas regiões aqui, que eu não quero que vocês operem o intradiário, assim, tão brutalmente, né? Se a gente for olhar aqui de próximas regiões vendedoras seguras, né? A gente tem esse ponto aqui que é o mais seguro, 91.456 até 92.730, depois 94.770 até 96.560 e depois essa é a melhor região do mundo, 99.350 até 102.739. Região de compra, essa aqui não é mais válida para mim se você não tá nesse trade. E aí a gente tem essa aqui ainda, de 85.990 até 84.870 e depois somente se manipular a mínima de todo o movimento ou se bater aqui 74.870. Tomara que venha para cá para a gente poder comprar B. Ethereum. Ethereum também deu aquele trade na região que a gente tinha marcado para os senhores, bem aqui na terça-feira, 11 da manhã. Deu esse trade dos 50%, evoluiu. Depois ele fez o mesmo movimento do Bitcoin. Tentou perder aqui, só que aqui eu acho que ele chegou a manipular, vamos ver. Não, ele não manipulou nessa primeira, ele manipulou na segunda. Foi exatamente a mesma coisa com o Bitcoin. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque foi o mesmo movimento do Bitcoin. A diferença é que nós podemos entender que aqui também está segurando dentro do mesmo dojizinho, ó, dentro aqui dessa região. Então ela não vai me servir mais depois desse trade, tá? É a última região dos mercados para tentar romper isso aqui e chegar na região de 5 horas, que é o que a gente quer muito que chegue, porque aqui é a melhor região vendedora, de 3.066 até 3.103. Depois disso, 3.190 até 3.278. Abaixo disso, temos ainda essa região para segurar, 2.848 até 2.806. E depois, meus amigos, depois vamos esperar romper essa mínima aqui para nós comprar. E por último aqui, 2.349 é a última região de compra que nós temos. Solana. Não teve trade, a gente não tem nenhuma região plausível aqui, diferente dos outros, para a gente poder comprar. Região de venda não tocou ainda também, 129,02 até 132,90, 132,76 mais ou menos. E depois, se passar daqui, 138 mil não, né? 138 até 142,30. E XRP bateu também na nossa região, que a gente havia marcado para os amigos. Aqui ele chegou a cravar, né? Ficou bonito esse trade. Para quem fez o trade no toque, para quem faz o 50%, ficou a ver navios. Eu acho que nem aqui deu 50%, ó. Nem tchum. Então, somente quem fez o trade do toque aqui ou quem aguardou a manipulação aqui. E a manipulação aqui poderia ter feito, inclusive, pelo 12 minutos, quando fecha dentro do nosso order block, fecha fora do nosso order block, o rompimento aciona o trade. Só que aqui vamos ver se pagou 2 vezes o risco. Pagou. 2 vezes 41 o risco. Tudo isso aconteceu véspera de Natal, né? Muito complicado. Note que tem uma... até que ele fechou aqui acima. Então, validou essa perna aqui ainda. Engraçado, é só a Coinbase que tá assim, será? Fechou acima desse topo aqui ainda. Veio fazer a entrada de confirmação. Inclusive, a entrada de confirmação é aquela região do 79 que a gente fala para vocês. Então, se for traçar aqui, ele toca aqui. Você não precisa nem pensar muito. Se tem uma pernada válida, tem gente que faz isso. Se tem uma pernada válida, traço de 0 a 100, o 79 eu compro aqui, o meu stop tá aqui e eu vejo se ele vai bater no topo novamente. Se a gente for pelo 5 horas, não, pelo 1 hora, que é o último topo. Pelo 1 hora, sim, pelo 1 hora, esse topo tá mais forte que esse último topo, então indica o reteste, sim. E olha como tá bonito aqui também, ó,
pela 1 hora nós temos o quê? A convergência dos movimentos. Eu tenho preços mais altos aqui no ativo, no gráfico, e preços mais altos no histograma, significando que eu tenho uma convergência do movimento. Se eu tiver um rompimento de candle aqui acionando uma compra, o alvo final é para cá. Capite? Essa região também não funciona mais para nós outros. Eu consigo filtrar ela, inclusive, somente para cá. Então tem que perder todas as mínimas e fui tocar aqui 1,82 até 1,8088. Região de venda, somente aqui, 1,8876 até 1,9059. E é isso. De 1 hora é isso. E região de 5 horas, a gente tem essa região aqui de 2,01 até 2,048. Tirando isso, compras somente aqui, bebê. 1,1844. Capite? Não sei, sinceramente, que se vai haver muita movimentação aí nesse final de ano, mas eu acredito piamente que a primeira semana vai bombar. Tô torcendo para que não aconteça isso, porque eu estarei de férias, só volto no dia 11, mas vou torcer. Se eu não falar com vocês até o ano novo, feliz ano novo, que seja um ano maravilhoso, incrível, com a gente junto, andando lado a lado, podendo dissecar esse mercado e conseguir atingir a maior lucratividade possível. É isso. Grande beijo.